Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons & Dragons e horror. Hoje iremos explorar as ancestrais florestas de Cartacas, um domínio marcado por uivos e notas musicais. Preparados? Então sigamos pela trilha entre as antigas árvores e nos afastemos dos perigos selvagens da noite, em busca de uma aconchegante taverna e ao som de uma boa música. Hour of Raven. Cartacas é um domínio de densas florestas, com apenas duas comunidades, onde a cultura aflora de forma bastante peculiar. O domínio toma uma inspiração diretamente em contos folclóricos e fantásticos, especialmente os envolvendo lobos, em um ambiente inspirado na Alemanha e Escandinávia medieval. O domínio de Cartacas se localiza ao sul das cadeias dos Balinovs, onde antes era o domínio de Gundarak e atualmente a Baróvia. Ao leste, ele faz fronteira com as terras de Forlon e Haslan, e ao oeste, faz fronteira com as terras de Síticos. No passado, estas terras faziam fronteiras ao sul com as perigosas terras de Bloodspur, mas após a grande conjunção, estas terras desapareceram e dão lugar a uma grande parede de brumas. Ao oeste, existe uma acidentada região de colinas, onde não é incomum ocorrerem desabamentos e a abertura de grotas e cavernas. Essas cavernas podem ser grandes o suficiente para abrigar matilhas de lobos ou ursos, e relatos apontam que algumas ligam a uma labiríntica rede de cavernas subterrâneas. A maior parte de Cartacas é tomada por florestas intocadas, e a atividade de lenhadores e o estabelecimento de acampamentos, vilas e cidades se deu principalmente ao redor dos rios que cruzam a região. As clareiras ocupadas pelos lenhadores dividem em três as florestas de Cartacas, mas pouco após o limite de suas atividades, as florestas se erguem novamente altas, majestosas e praticamente impenetráveis, salvo por pequenas trilhas que ligam as comunidades. A viagem por essas trilhas é perigosa para viajantes incautos. As fechadas florestas de Cartacas por vezes se abrem em falsas trilhas, que podem levar a ravinas ocultas por uma névoa baixa e outros predadores que abundam nessas florestas. A primeira das grandes florestas é Uxkoven, ou a Floresta do Lobo, a maior floresta de toda a região. Essa floresta é conhecida por ser o lar das maiores bestas lupinas de Cartacas, e cercada de lendas. No meio desta floresta existe uma grande clareira, onde existe uma enorme árvore solitária, cujas raízes teriam crescido demais e drenado a vida da vegetação ao redor. As lendas locais apontam que grandes lobos se reúnem ao seu redor todas as noites, e que alguém corajoso o suficiente para subir no topo da árvore compreenderia os segredos partilhados por tais criaturas. Outros alertam, contudo, que tais lendas são uma armadilha para os incautos, e que tal árvore seria um horror morto-vivo que irá devorar aqueles que querem desvendar os segredos lupinos. A floresta de Hodskoven, ou Floresta Vermelha, é conhecida por este nome pela coloração avermelhada encontrada na casca dessas árvores, embora muitos atestem que esse nome deriva em realidade do sangue derramado aos pés das árvores nesta floresta. Esta floresta cresce sobre as colinas, e embora também seja assolada por lobos, muitos lenhadores e até mesmo eremitas vivem em cabanas construídas em pontos altos. Boatos dizem que uma ordem monástica, conhecida simplesmente como Os Guardiões, tem seu monastério nesta região, mas a localização desta construção é um segredo. Por fim, a floresta de Felkskoven, ou Floresta das Brumas, fica ao sul do rio Musard, próximo à fronteira sul do domínio. Essa floresta é marcada por densas brumas que invadem as matas das fronteiras do sul e costumam ser evitadas por bestas e humanos, sendo frequentada apenas por místicos, insanos e cultistas. Bem próximo da fronteira sul, temos as colinas de Arcalias, uma região desolada, onde a vegetação não cresce, e que supostamente é o lar de criaturas mortas-vivas. A colina de Arcalia fazia fronteira com o antigo reino de Bloodspur, antes da grande conjunção, e foram afetadas pela corrupção que emanava daquele domínio. As cavernas nessa colina chegam a grandes profundidades, e rumores apontam que até a presente data existem caminhos que atravessam o subterrâneo e ligam os domínios de Cartacas e Bloodspur,
por onde emergem horrores inomináveis. Cartacas é cruzada por dois rios. O rio Kilovan vem de Forlorn e desce rumo ao sul, atravessando pela cidade de Skald e traçando a divisória entre a Floresta dos Lobos e a Floresta Vermelha, até se juntar ao rio Muzard. O rio Muzard atravessa no sentido oeste, vindo do sul de Haslan, e atravessa a cidade de Harmonia em direção a Cíticos. Alimentados por pequenos riachos vindo do rio Narov das outroras terras de Gundarak, temos ainda o lago Morkendre, ou o Coração Negro, que fica na Floresta dos Lobos. Embora não haja qualquer habitação por perto, alguns navegantes corajosos já chegaram ao lago vindo por esses riachos, mas afirmam que uma criatura escamosa e violenta habita suas profundezas. A região é cruzada ainda por duas estradas principais. A Estrada Escarlate desce da Baróvia e segue até Skald e posteriormente até Harmonia. A estrada, surpreendentemente, é livre de bandidos e outros criminosos, mas é assolada por lobos ferozes. Aqueles que desejam cruzar em segurança precisam se programar para parar em uma das duas estalagens que existem pelo caminho, que contam com estábulos fortificados e proteções em suas janelas. O caminho entre Skald e Harmonia não tem estalagens, mas pode ser cruzado durante o dia se os viajantes iniciarem cedo sua viagem. A Estrada do Mercador liga Skald ao reino de Cíticos, cruzando ao sul da Floresta do Lobo. Pouco utilizada, essa estrada não tem estalagens, mas é possível encontrar algumas fazendas pelo caminho, e viajantes devem negociar a estadia com estes camponeses. A floresta cobre a maior parte de Cartacas, e suas matas são compostas por faias, carvalhos, vidoeiros, freixos e pinhos negros. O solo é fértil para plantações, e durante o verão, suas áreas gramadas florescem com flores selvagens. Bastante apreciada pela população é a flor de Mickelbein, uma espécie de trepadeira que cresce em apenas alguns poucos e espaçados locais. Em determinada época do ano, elas sobem e crescem em outras árvores, e produzem flores de aroma adocicado e pequenas frutas. Estas frutas são utilizadas para criar uma bebida amarga, chamada Mickelbrau, apreciada por bardos por ser capaz de aumentar seus dotes vocais. Garrafas desta bebida podem alcançar preços altíssimos, e a verdade é que essas plantas apenas crescem sobre o solo banhado com sangue de vítimas de lobos metamorfos. Outra planta de curiosa propriedade é a praga noturna, que é a única vegetação que cresce nas desoladas terras das colinas de Arcália. Essa planta tem um cheiro putrescente, capaz de manter à distância todo tipo de criatura lupina. A fauna de Cartacas é repleta de animais típicos de um clima temperado. Roedores, cervos, javalis e ursos são muito comuns em suas florestas. Contudo, a criatura mais comum em Cartacas são os lobos, que abundam e assolam toda a região. A principal fonte de alimento destes lobos são os muitos javalis que habitam suas florestas. Os lobos andam em alcateias e não temem humanos, sendo conhecidos por perseguir carruagens e até mesmo adentrar ruas de vilas não fortificadas e invadir casas e arrastar crianças e animais para saciar sua fome. No interior das florestas intocadas, rumores dizem que animais crescem até tamanho atrozes, e lendas contam dos grandes avós lobo, coruja e javali. Um grande avô javali é uma besta de tamanho descomunal, quase do tamanho de uma carroça, e bastante perigosa. Ainda assim, alguns grupos de caçadores por vezes partem para tentar caçar essas bestas gigantescas quando encontram sinal de seus rastros. Grandes avós lobos são os maiores predadores do reino, bestas gigantescas e caçadores vorazes. Por fim, a grande avó coruja é uma rara espécie de ave gigantesca, que por vezes dizem atacar e carregar aos ares ovelhas, crianças e outros animais domésticos. Essas lendárias criaturas são utilizadas pelos bardos locais como alegorias para seus contos morais, assumindo características humanas em muitos contos e histórias folclóricas. Em algumas cavernas a oeste, não é incomum que alguns goblins escapem do reino de Forlorn e habitem as cavernas por algum tempo. Por fim, é importante destacar o perigo dos Naruvi, o lobo enganador, também conhecidos como lobos metamorfos,
que parecem circular por toda Cartacas. Essas criaturas são lobos sanguinários, que de alguma forma adquiriram o poder de se transformar em humanos, assumindo qualquer forma ou sexo para caçar entre os incautos humanos. Embora estas histórias parecem saídas de contos de fadas, lendas e mitos, muitos já foram os caçadores e aventureiros que morreram acreditando estar enfrentando um licantropo ou lobisomem apenas para descobrir outro tipo de horror que vaga pelas brumas. A população de Cartacas acredita habitar esta região desde tempos imemoriais e costumam ser altos, esguios e esbeltos. Sua pele é de tez clara e alguns costumam ter pequenas sardas em seus rostos. Os olhos são comumente de cores azul ou violeta e os cabelos usualmente loiros, com apenas alguns indivíduos com cabelos escuros. Homens e mulheres mantêm cabelos longos e soltos, e os homens têm o costume de usar cavanhaque e longos bigodes. A população de Cartacas costuma se vestir de forma elegante e ousada, com bastantes cores em seus tecidos. Mulheres apenas usam vestidos em ocasiões formais, e no dia a dia, homens e mulheres usam blusas largas, calças e longas botas. Mulheres costumam usar coletes curtos sobre as blusas, e homens usam longos casacos abertos. Chapéus, joias e brincos são comuns para ambos os sexos, especialmente entre os mais ricos. A população de Cartacas fala a língua Vasi, mas sua proximidade com o reino de Cíticos fez com que muitos deles assimilassem várias palavras da elegante língua élfica em sua cultura. A velha linguagem original de Cartacan está praticamente extinta e é usada apenas em assuntos formais ou para comunicar segredos entre os entendidos e eruditos. A maior parte da população de Cartacas vive na pobreza e depende de uma dura rotina de trabalho para manter sua sobrevivência, embora poucos admitam tal situação, dizendo que apreciam uma vida simples. Apesar disso, as atividades de cultura e entretenimento são amplas e acessíveis, mesmo às classes mais pobres. Este acesso à cultura não modifica o fato de que Cartacas é um domínio atrasado. Existe dificuldade de acesso à educação e a cuidados médicos, e Cartacas ainda possui uma alta taxa de mortalidade entre crianças. Casamentos em Cartacas são em geral decididos por amor, mas não é incomum que famílias costumem estabelecer exigências para os nubentes antes de aceitar a realização do casamento. Divórcios e novos casamentos são permitidos, mas ainda assim são assuntos escandalosos. A educação de Cartacas é feita no âmbito familiar, e geralmente mal abrange aspectos básicos da vida prática e da linguagem ou leitura. Muito da educação desta população acontece com base nas apresentações teatrais e musicais da comunidade. A educação formal apenas é possível através dos salões bárdicos de harmônia ou scout, que apenas admitem alunos extremamente talentosos e cujos pais tenham condição de arcar com as anuidades de tutelagem. Este treinamento leva em torno de 10 anos e abrange vários tópicos, mas com foco em talentos artísticos e musicais. O solo de Cartacas é rico, e mesmo os habitantes pobres se alimentam bem, comendo frutos, vegetais e leguminosas. Um dos pratos típicos é o borscht, uma sopa que leva diversos ingredientes. Ovos e carnes também são parte da dieta, mas apenas pessoas com mais posses podem custear o consumo habitual de carnes variadas, como javalis, carne bovina, cervos, salsichas de todo tipo e especiarias apimentadas. A prática de fofocas, segredos e rumores é comum entre a sociedade, mas apenas entre aqueles conhecidos. Ao revelar um segredo, é esperado que o ouvinte revele outro segredo por cortesia, e eles se entregam alegremente a jogos de intriga. Contudo, a verdadeira paixão do povo de Cartacas são músicas e histórias. Através de apresentações musicais, teatrais e a partilha de histórias, eles se divertem e repassam contos de sabedoria, morais e educativos. Entre o povo de Cartacas, é esperado que ao longo da vida, todos contribuam com ao menos uma composição para a Mora, um grupo coletivo de canções dos ancestrais, considerada sagrada para muitos deste povo. A Mora é um grupo sempre crescente de canções, sagradas para a religião do coro ancestral, e que usualmente revelam ensinamentos por meio de alegorias, com cantos e histórias elaboradas sobre feitos heróicos, figuras históricas e lendas. A maior parte do povo de Cartacas aceita a magia como parte da natureza, mas ainda assim entende ela como perigosa.
Eles não são muito religiosos, mas o culto do coro celestial, uma antiga crença deste povo, está novamente ressurgindo na cidade de Harmonia. A população acredita na existência de um mundo espiritual e que as almas dos mortos se reúnem a um coro de vozes dos antepassados. Através das músicas e história desses antepassados, eles podem ser lembrados e assim proteger e auxiliar aos vivos. Contudo, a alma de um morto deve ser preservada para que ele possa se juntar ao coro celestial. Se seu corpo for devorado por lobos, sua alma será levada para as florestas espirituais, onde será para sempre caçada por lobos do além-mundo. O corpo de um morto deve ser protegido para não ser devorado por lobos, sob pena de ser arrastado para esse destino terrível. Famílias com dinheiro constroem lápides de pedra e até mesmo grades de ferro para não permitir que os lobos cavem e devorem os cadáveres recentes. Os mais pobres, contudo, devem realizar um ritual. Enquanto alguns fazem vigília sobre o corpo, outros membros da família e amigos seguem com bodes ou outros sacrifícios para as matas e amarram tais animais em árvores. Após este ato, o corpo é enterrado sem novas proteções, pois acredita-se que os lobos já teriam sido enganados e saciados, e a alma do falecido poderá finalmente se juntar ao coro celestial. Construções de Cartacas costumam ser feitas de madeira, com largas vigas de suporte. A arquitetura muitas vezes incorpora parte da natureza, aproveitando-se de largas árvores como meios de sustentação para suas construções. Algumas construções têm afrescos entalhados com heróis lendários, animais ou flores. O interior de toda construção de Cartacas costuma conter barras e proteções, mesmo em casas pobres, ou estábulos e celeiros, para protegerem a si mesmo e seus animais de ataques lupinos. Todas as cidades de Cartacas costumam ser construídas em volta de anfiteatros públicos, onde as competições anuais de canto costumam ser realizadas. Apesar de Cartacas não ser alvo de um conflito político, ambas as grandes cidades possuem defesas ao seu redor, com Scald sendo protegida por grandes muralhas, torres e armas de cerco, e Harmonia com muralhas e fossos com espetos. Apesar da região de Cartacas ser considerada como uma das nações do continente, não existe um rei ou governante que clame domínio sobre essas terras. A nação de Cartacas é em realidade composta de duas grandes cidades-estado e algumas pequenas vilas e comunidades independentes espalhadas por seu território. As duas principais cidades são Scald e Harmonia, e embora sejam rivais e competitivas quanto a seus festivais e performances, jamais tiveram um histórico de violência entre elas, e reconhecem partilhar de uma cultura e interesse comum. A economia de Cartacas é em sua maior parte agropecuária. O solo fértil dessas terras gera uma abundância de alimentos, mas as fazendas estão concentradas ao redor das grandes cidades de Harmonia e Scald, e ao longo da estrada do mercador. A criação de animais também é realizada nesta região, mas os constantes ataques de lobos costumam exigir grande atenção e cuidado por parte dos criadores de animais. O principal produto exportado de Cartacas é madeira, e muitos acampamentos de lenhadores atuam em suas matas. Os riscos de atuar em matas tão perigosas e a falta de um governo que lhes dê maior segurança torna a atividade dos lenhadores bastante arriscada. Em Scald e Harmonia é possível encontrar também hábeis fabricantes de instrumentos musicais, que são famosos por todo o continente por sua qualidade excepcional. O governo dessas cidades é ocupado por um Meistersinger, ou mestre-canção, uma espécie de burgomestre ou prefeito escolhido por uma competição de canto. Estes governantes são autoridades máximas na cidade e atuam como juízes, fixando a pena de criminosos e resolvendo disputas, administram verbas públicas e investimentos da cidade e apontam oficiais subalternos para gerenciar questões específicas. A lei e ordem nestas cidades são mantidas por capitães, apontados pelo mestre-canção. Embora incumbidos de guardar o interesse da cidade como um todo, não é incomum que esses capitães sejam autoritários, egoístas e pratiquem extorsões e abusos, e exijam subornos dos mais variados, especialmente de estrangeiros. Um mestre-canção é considerado o líder cultural e moral de uma comunidade, e é encarregado de escolher e ensinar a Mora, o conjunto de cânticos e lendas que contam a história, sabedoria e moral daquele povo. Semanalmente, eles realizam o Prime Consulare,
fóruns dedicados a entretenimento, discussões filosóficas, ensinamento e até mesmo a prestação de contas públicas e atendimento de requisições da população sobre assuntos variados. Estes líderes usualmente gozam de vidas de conforto e luxo e têm amplo acesso aos cofres públicos, abastecido com os impostos que estabelecem. O mestre canção é escolhido anualmente em um concurso de canto, realizado sempre no solstício de verão. Em tese, qualquer um tem a chance de concorrer contra um mestre canção neste concurso, independente de sexo, idade e condição social, e até mesmo os estrangeiros poderiam participar. Na prática, os vencedores são elegidos por aclamação popular, e a população de Cartaca se mostra bastante conservadora em alguns aspectos. Durante os dias em que essas disputas são realizadas, festividades são realizadas nas cidades, com apresentações de todo tipo. Quando o sol toca o horizonte, contudo, o mestre canção assume o palco, saudando a todos na língua da velha Cartacã. A disputa de 3 etapas tem início. Na primeira rodada, chamada Uma Voz contra Muitas, qualquer candidato desafiante à posição pode subir ao palco e cantar uma canção, sem acompanhamentos, apenas com sua voz. Ao final das apresentações, o mestre canção irá perguntar ao público quem foram os melhores e selecionar os 5 melhores, de acordo com a aclamação popular. Após um intervalo, a segunda rodada começa, chamada de A Guerra de Palavras. Esta etapa testará a retórica, criatividade e capacidade dos candidatos em proferir e resistir a insultos. O mestre canção irá perguntar a cada um dos 5 candidatos desafiantes o que os torna apto a governar, e eles então deverão não apenas defender sua pretensão, mas insultar e desqualificar os demais concorrentes, usualmente de forma cruel, cômica e satírica. Ao final de todo o debate, o mestre canção pergunta à plateia quem foi o vencedor, e o mais hábil debatedor aclamado pela população passa para a próxima fase. A última etapa começa após o pôr do sol da noite seguinte, e é disputada entre o último candidato contestante ao título e o mestre canção em poder. Cada um, com uma única canção, deverá mostrar seus talentos, sabedoria e conhecimento, e até mesmo apontar a eventual falha de outro candidato. A escolha do vencedor é de acordo com a aclamação e aplauso da plateia, e o vencedor do duelo será o novo mestre canção. Durante este concurso, nenhum tipo de vantagem sobrenatural ou mágica pode ser utilizada, mas muitos rumores apontam que inúmeros candidatos quebram esta regra, na esperança de não serem descobertos. A verdade é que raramente um mestre canção perde um destes duelos. Eis que ele utiliza de seu acesso a recursos, poder e popularidade para ganhar a simpatia de sua plateia ao longo de todo o ano. E a maioria deles goza de um longo período nesta posição. Contudo, mestres canção que sejam claramente incompetentes em sua administração geralmente não conseguem a simpatia de sua audiência e são rapidamente demovidos de sua posição. Assim, concluímos nosso guia para os exploradores de Cartacas. Vocês ainda pretendem explorar estas florestas ancestrais e as lendas, cultura e folclore do povo que a habita? Então, inscreva-se neste canal e ativem as notificações. E juntem-se a nós, enquanto nos preparamos para ouvir uma apresentação de bardos locais no anfiteatro da cidade, relatando as canções de um passado perdido em lendas e poesia.